Você já teve a sensação de que sua própria mente é sua pior inimiga? Aquele turbilhão de pensamentos que surge às 3 da manhã, a ansiedade por um futuro que ainda não chegou, ou a raiva paralisante por algo que alguém disse no passado. A maioria das pessoas vive como escrava desses impulsos, mas existe uma saída. O estoicismo não é uma teoria antiga para ser guardada em livros de poeira. É uma tecnologia mental de precisão para você reassumir o controle do seu comando central. Hoje, vamos explorar 7 regras estoicas fundamentais para dominar sua mente antes que ela destrua sua paz, sua produtividade e sua clareza. Se você sente que está à deriva, este é o guia que você precisava para ancorar seu barco na tempestade. Para começarmos, precisamos entender o conceito básico da dicotomia do controle. Epicteto, um dos grandes mestres do estoicismo, costumava dizer que algumas coisas dependem de nós e outras não. A infelicidade humana nasce, quase sempre, do esforço inútil de tentar controlar o que é incontrolável. Pense nisso por um momento. Quantas horas da sua vida você já perdeu se preocupando com a opinião alheia, com as flutuações da economia ou com o tempo lá fora? Nada disso está sob seu controle direto. O estoicismo é a arte de identificar, com precisão cirúrgica, onde termina o seu poder e onde começa a influência do destino. Quando você para de brigar com o inevitável, uma energia colossal é liberada. Você para de desperdiçar combustível em máquinas que não se movem e foca toda a sua força no único lugar onde você é soberano: a sua própria reação. A primeira regra para dominar sua mente é a prática da percepção desapegada. Imagine que você não é o seu pensamento, mas sim o observador do seu pensamento. Quando um evento externo acontece, a maioria das pessoas reage automaticamente. Você é cortado no trânsito, e o seu primeiro instinto é a raiva. Alguém te critica no trabalho, e a sua primeira resposta é a defensiva. O estoico faz uma pausa. Ele cria um intervalo entre o estímulo e a resposta. Nesse pequeno espaço, ele percebe que o evento, por si só, é neutro. O trânsito não é ruim. Ele é apenas um congestionamento. A sua raiva não vem do congestionamento, mas do seu julgamento de que aquilo não deveria estar acontecendo. Ao praticar o distanciamento, você se torna o dono da sua narrativa. Você não é mais uma marionete das circunstâncias. Você é quem decide qual significado atribuir ao que acontece. Praticar isso exige disciplina. Na próxima vez que sentir a pressão subir, pare, respire. Pergunte a si mesmo: isso que estou sentindo é uma resposta racional ou é um reflexo condicionado? Segunda regra: a visualização do negativo, ou a chamada premeditatio malorum. Pode parecer contraintuitivo, até pessimista, mas é uma das ferramentas mais potentes para construir resiliência. O estoico não ignora os problemas, ele os antecipa. Ao visualizar os piores cenários possíveis, você retira o poder da surpresa. Se você se prepara mentalmente para a perda de um emprego, para uma crise de saúde ou para o abandono, você deixa de viver sob a sombra constante do medo. Quando o imprevisto acontece, você não entra em desespero, porque de certa forma, você já esteve lá. Você já visitou aquele cenário mentalmente. Isso não é atrair coisas ruins, isso é blindar seu sistema nervoso. É como treinar um bombeiro para o fogo antes mesmo de uma chama ser acesa. Ao normalizar as dificuldades em sua mente, você ganha uma clareza inabalável que a maioria das pessoas, presas na ilusão da estabilidade constante, nunca terá. A terceira regra é o foco radical no momento presente. A mente humana é uma máquina do tempo defeituosa. Ela vive saltando entre a culpa do passado e a ansiedade do futuro. A consequência disso é que você nunca habita a única realidade disponível, o agora. Marco Aurélio escreveu exaustivamente sobre como o tempo é nossa única posse real. O passado já foi,
O futuro é incerto, e o presente é o único ponto onde a vida acontece. Domine sua mente, trazendo sua atenção de volta para o que está na sua frente. Se está comendo, coma. Se está trabalhando, trabalhe. Se está conversando com alguém, esteja lá por inteiro. A dispersão mental é a causa principal da exaustão. Quando você centraliza sua consciência no presente, você reduz a carga cognitiva, aumenta sua produtividade e descobre que a maior parte dos seus medos não tem base na realidade atual, apenas em fantasias futuras. Quarta regra: o exercício da moderação e do desconforto voluntário. A mente que busca sempre o conforto se torna frágil como vidro. Se você precisa de café perfeito, de silêncio absoluto ou de reconhecimento constante para ser feliz, você se tornou refém do ambiente. O estoico treina sua mente para suportar a falta. Às vezes, passe um dia com menos luxo. Escolha um banho frio. Pratique o jejum. Não se trata de sofrer por sofrer, mas de provar para a sua mente que a sua felicidade não depende de fatores externos. Quando você descobre que pode viver bem mesmo com pouco, você se torna invencível. Ninguém pode tirar de você o que você não se importa em perder. Essa liberdade é o verdadeiro ápice da força mental. Você deixa de ser um escravo dos desejos e passa a ser um arquiteto do seu próprio bem-estar, independente das condições externas. Quinta regra: a prática da generosidade e da empatia estoica. Muitos pensam que o estoicismo é sobre ser frio ou indiferente. Isso é um erro crasso. O estoico sabe que somos seres sociais. A regra aqui é entender que, muitas vezes, as pessoas agem de forma irritante ou ignorante porque elas mesmas estão sofrendo ou confundidas. Quando alguém te trata mal, não leve para o lado pessoal. Lembre-se, aquilo é um reflexo do estado mental daquela pessoa, não um veredito sobre o seu valor. Ao dominar essa perspectiva, você não perde sua paz com o comportamento alheio. Você responde com justiça, com calma e, se necessário, com firmeza, mas nunca com raiva destrutiva. Sua mente se torna um refúgio de serenidade, onde os ataques dos outros não encontram eco. Você não precisa se rebaixar para o nível de quem o ofende. A superioridade moral e mental é mantida através da calma imperturbável. Sexta regra: o exame diário das suas ações. O estoicismo é, acima de tudo, uma prática de autorreflexão. Antes de dormir ou logo ao acordar, reserve 5 minutos para revisar seu dia ou planejar sua conduta. Pergunte-se: onde eu falhei hoje? Onde eu cedi aos meus impulsos? Onde eu agi com virtude? Não faça isso com autodepreciação ou culpa, mas como um cientista analisando dados. O objetivo é a melhoria contínua. Sem essa revisão, você vive em um piloto automático destrutivo, repetindo os mesmos erros por anos. Ao examinar suas decisões, você começa a identificar padrões. Você descobre seus gatilhos e, à medida que se conhece, você passa a governar a si mesmo com muito mais eficácia. É a diferença entre um barco que navega ao sabor do vento e um navio que segue uma bússola precisa. A consciência é a sua ferramenta de navegação. Sétima e última regra: o amor ao destino, ou amor fati. Esta é talvez a regra mais difícil e a mais libertadora de todas. Não é apenas aceitar o que acontece, é abraçar o que acontece como se você tivesse escolhido cada detalhe. Se veio uma dificuldade, diga: isso é necessário para o meu crescimento. Se veio um obstáculo, diga: isso é o material de que preciso para construir minha força. Quando você para de lutar contra a realidade e começa a usar a realidade a seu favor, o jogo vira. Você deixa de ser uma vítima do acaso e passa a ser um alquimista que transforma chumbo em ouro. O amor fati é o segredo dos grandes líderes e das pessoas que mantiveram a paz em meio ao caos absoluto.
É a aceitação radical de que tudo o que ocorre tem um propósito dentro da ordem das coisas. Se você dominar essa perspectiva, nunca mais será derrotado, pois sua vitória não depende do resultado final, mas da atitude que você mantém perante a vida. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais em como essas regras se aplicam na prática do dia a dia, para que isso não fique apenas no plano das ideias, mas se torne um comportamento enraizado na sua rotina. Imagine que você acorda em uma segunda-feira, com uma lista de tarefas imensa e a sensação de que o tempo não vai ser suficiente. O estoico, ao invés de entrar em pânico e agir por impulso, utiliza a regra da percepção desapegada. Ele olha para a lista e pergunta: o que é fundamental aqui? A maioria do que nos causa ansiedade é ruído. Ao filtrar o que realmente importa, o dever, a virtude, o trabalho bem feito, você elimina a gordura mental. O estresse, muitas vezes, é apenas um excesso de importância dada a coisas irrelevantes. E o que dizer das relações interpessoais? Vivemos em um mundo onde a validação externa é a moeda de troca. As redes sociais criaram um mecanismo de feedback constante que nos faz reféns do julgamento alheio. A mente estoica se blinda disso através do autoconhecimento. Se você sabe quem é e quais são seus valores, a opinião de um estranho na internet ou de um colega de trabalho tem o peso de uma pluma. Você não se abala. Isso exige um exercício constante de humildade. O estoico não busca ser aplaudido. Ele busca estar alinhado com a própria consciência. Essa é a verdadeira liberdade, porque ninguém pode te tirar a paz se ela não estiver baseada no aplauso do outro. Se você baseia seu valor próprio na aceitação alheia, você entregou a chave da sua casa mental para desconhecidos. Nunca faça isso. Refletindo sobre a dificuldade de manter a constância nessas práticas, é importante lembrar que o estoicismo é como um músculo. Você não vai à academia uma vez e fica musculoso para o resto da vida. Você precisa de repetição. Haverá dias em que você vai falhar. Haverá dias em que a raiva vai te dominar, em que o medo vai te paralisar, ou em que você vai se deixar levar pela reclamação. E está tudo bem. O importante é não desistir. O estoico é aquele que, ao cair, levanta-se, analisa o porquê da queda e ajusta a rota. A autocompaixão, dentro da disciplina, é essencial. Não confunda estoicismo com um endurecimento insensível. É sobre ser flexível como um bambu, não rígido como uma árvore morta que se quebra sob o peso do vento. Ao analisar o contexto atual, em que somos bombardeados por informações e estímulos a cada segundo, a capacidade de focar a mente tornou-se um superpoder. A maioria das pessoas está com a atenção fragmentada, vivendo em um estado de dispersão constante. Praticar a presença, como vimos, não é apenas um exercício filosófico, é uma vantagem competitiva e existencial. Quando você está presente, você percebe detalhes que os outros ignoram. Você toma decisões melhores porque sua mente não está dividida. Você ouve melhor as pessoas. Você entende melhor os problemas. O estoicismo te dá a clareza para enxergar através da névoa. Pense na importância da linguagem que usamos conosco mesmos. Quantas vezes você se diz: eu não consigo, eu estou sobrecarregado, isso é impossível? A nossa mente é extremamente maleável e sugestível. O estoicismo nos ensina a ser os editores do nosso diálogo interno. Ao trocar o eu não consigo por o que eu posso aprender com isso para superar este desafio, você altera a química do seu cérebro. Você passa do estado de paralisia para o estado de resolução de problemas. Essa pequena mudança de vocabulário, quando feita sistematicamente, muda a sua realidade. Você começa a ver obstáculos não como paredes intransponíveis, mas como degraus para a sua evolução. E sobre o medo da incerteza, que é algo que assombra quase todos nós hoje,
a economia muda, o mercado de trabalho se transforma, as relações são instáveis. O estoico encara a incerteza com curiosidade, não com temor. Ele entende que a única segurança real é a sua capacidade de se adaptar. Se você se torna uma pessoa de valor, que pratica a virtude, que mantém a calma sob pressão e que tem clareza mental, você encontrará seu caminho, não importa quão turbulento seja o cenário global. Você para de tentar prever o futuro e começa a focar em construir um caráter que seja capaz de prosperar em qualquer condição. Essa é a verdadeira forma de segurança. É uma segurança que vem de dentro para fora. Vamos falar sobre a importância de ter um propósito. O estoicismo não é sobre viver uma vida vazia de ambições. Pelo contrário, é sobre viver uma vida guiada por um propósito nobre. Marco Aurélio e Sêneca foram homens de imensa influência e responsabilidade. Eles não viviam em cavernas. Eles viviam no centro da ação, mas mantinham suas mentes protegidas da corrupção e da vaidade. O seu propósito é o seu norte. Se você não tem um, qualquer caminho serve e, invariavelmente, você vai acabar perdendo-se em desejos triviais. Defina o que é importante para você. Quais são seus valores inegociáveis? Quando você tem isso claro, a tomada de decisão se torna muito mais simples. Você apenas descarta tudo o que não está alinhado com esse propósito maior. Ao longo desta jornada, você vai perceber que o estoicismo não é apenas sobre o que você faz, mas sobre quem você se torna. Você deixa de ser uma criatura reativa para se tornar um agente proativo da sua própria existência. Isso traz um nível de satisfação que nenhum prazer momentâneo, nenhuma compra compulsiva, nenhum status social pode proporcionar. É a satisfação de saber que você tem o domínio do seu barco, independentemente de quão bravio esteja o mar. E lembre-se, dominar a própria mente é a tarefa mais difícil que qualquer ser humano pode empreender. Não espere resultados imediatos. A paciência é uma virtude estoica fundamental. Cultive o seu jardim mental um pouco por dia. Regue as plantas da paciência, da disciplina e da sabedoria. Com o tempo, você verá que o que antes era uma luta torna-se um estado natural de ser. Não se esqueça de que o aprendizado é um processo que nunca termina. Leia os clássicos, estude os mestres, mas, acima de tudo, viva a filosofia. De nada adianta o conhecimento intelectual se ele não se traduz em ação. Na próxima vez que enfrentar uma dificuldade, faça o teste. Aplique uma das 7 regras. Observe o que acontece. A mudança virá, talvez devagar, mas virá de forma sólida e consistente. E é nessa solidez que você encontrará a paz necessária para viver uma vida plena, ética e focada. A mente é um jardim. Se você não plantar flores nela, as ervas daninhas da ansiedade e da negatividade crescerão sem que você perceba. Assuma o posto de jardineiro. Domine o seu terreno. Estamos chegando ao final desta reflexão profunda sobre como a filosofia milenar pode ser a chave para a sua liberdade mental no século XXI. O estoicismo é uma jornada que exige coragem, pois requer que encaremos a nós mesmos com honestidade brutal. Mas é, sem dúvida, o caminho mais seguro para a construção de uma mente inabalável. Se você se sentiu provocado a olhar para dentro, se sentiu que essas lições podem ajudar a mudar a forma como você encara seus próprios desafios, saiba que você está no caminho certo. A prática estoica é solitária, mas você não precisa trilhá-la sem apoio. Se este conteúdo trouxe valor, se ele te deu uma nova perspectiva sobre sua própria capacidade de controle e resiliência, convido você a se inscrever no canal. Ao se inscrever, você garante que terá acesso constante a conteúdos que estimulam seu crescimento, sua disciplina e sua clareza mental, ajudando a manter o foco no que realmente importa, mesmo em um mundo cada vez mais caótico. Inscreva-se agora
e torne-se parte dessa comunidade que busca a excelência através do autodomínio.